Vivo condenado a fazer o que não quero. Olá pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector e nesse vídeo eu quero falar a respeito do Ceph, como a gente provisiona um Ceph para começar os nossos estudos. O Ceph, para quem não sabe, ele é um SDS. O que isso significa? Software Defined Storage. Se a gente for traduzir, ficaria armazenamento definido por software. Como assim, Hector? Isso aí significa que o Ceph ele não é aqueles grandes armários ou racks que a gente utiliza especificamente para armazenamento e nem aquelas máquinas específicas que vêm com vários discos que a gente utiliza só para armazenamento. O Ceph ele roda em máquinas comuns, a gente vai utilizar os nossos servidores, os nossos computadores para criar o nosso cluster de Ceph, tá bom? Ele tem essa característica de escalar horizontalmente, que é muito legal, tá? O Ceph ele fornece três tipos de armazenamento muito conhecidos. O primeiro deles, que eu posso dizer, é o armazenamento em bloco, que seria mais ou menos os discos de máquinas, né, que a gente pede. O segundo deles é o sistema de arquivos, e eu posso chamar aqui, posso dar um exemplo, por exemplo, de um NFS, algo que eu queira compartilhar entre várias máquinas. E o terceiro deles, o Object, o tipo objeto, né, de armazenamento, que o pessoal hoje chama de Bucket, que é muito comum nas clouds, tá? Alguns projetos bem grandes, como por exemplo o CERN ou mesmo a DigitalOcean, utilizam o Ceph para fazer as coisas deles, tá? Isso dá a impressão que o Ceph ele precisa de um hardware e de uma estrutura muito grande para que a gente consiga provisionar o nosso cluster de Ceph e fazer as nossas coisas. Mas é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, que não necessariamente é verdade. É claro que para esses projetos existe uma grande quantidade de máquinas fazendo parte, mas para você estudar, para você fazer os seus testes e começando a se acostumar com o Ceph, eu vou mostrar que não, tá bom? A gente consegue começar a estudar Ceph com 2 núcleos de CPU e 4 GB de memória RAM. A gente já consegue criar o nosso cluster de Ceph com uma máquina só e começar a estudar, tá bom? Claro que você vai precisar de um pouco mais de espaço em disco, porque a gente vai criar vários discos para taxar no Ceph, na máquina do Ceph, mas ter espaço em disco é muito mais fácil, tá? Eu quero avisar, pessoal, que esse vídeo aqui não é um vídeo em que eu vou explicar as entranhas do Ceph, eu não vou falar sobre RADs, nem nada disso, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no Garbage Collector, para que a gente possa discutir essas coisas do Ceph e talvez expandir, né, o conhecimento do Ceph para várias pessoas, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um único exemplo. Depois que nós instalarmos o Ceph, nós vamos criar um único disco em bloco, né, que a gente chama de RBD, e nós vamos montar esse disco em uma outra máquina, tá bom? Então, vamos agora para o nosso terminal ver como que a gente instala e utiliza esse tal de Ceph. Dentro do nosso querido terminal, vamos então criar o nosso cluster de Ceph de uma máquina só. Eu quero dizer, né, pessoal, não lembrar, né, dizer que nas duas versões mais recentes do Ceph, que é a Quincy e a Pacific, criar um cluster de Ceph ficou muito fácil. A gente simplesmente passa um parâmetro quando vai iniciar a fazer o que a gente chama agora de bootstrap do cluster de Ceph, beleza? Na versão anterior ainda, três versões para trás, que é a Octopus, a forma de provisionamento é semelhante, mas não existe essa opção, então é um pouco mais complexo. Eu estou com a máquina zerada aqui, dessa vez é uma máquina Debian, e eu tenho duas máquinas, ó. O Ceph, a própria máquina que vai ter o servidor do Ceph, e esse Debian Client aqui, que vai ser uma máquina que vai montar o disco que eu vou criar lá dentro do Ceph, beleza? Então, para você começar instalando o Ceph, dessa vez eu vou falar a respeito do Ceph Community. Você vai procurar aí Ceph Install no seu buscador favorito, beleza? E você vai entrar na documentação dele, beleza? Aqui ele vai falar alguns métodos de instalação, como por exemplo o CephADM, que é o que nós vamos utilizar. O CephADM ele utiliza containers para fazer a instalação do Ceph, é bem interessante, além do que ele facilita algumas outras coisas também, tá? É com o CephADM que a gente faz o bootstrap. Nas versões anteriores do Ceph, normalmente o pessoal instalava com Ansible, aqui ó. Ainda funciona, tá? Mas o CephADM ali acaba sendo a forma oficial de provisionar o Ceph, tá? Dentro do Kubernetes com um hook, e tem outras formas aqui como Ceph Deploy, Self-Salt, etc. Tá? Tem coisas com Puppet também. Mas beleza, vamos focar aqui no CephADM, tá? Você vai clicar aqui ó, no próprio CephADM
E ele vai explicar como que funciona e tal, e obviamente eu vou clicar aqui em Deploy a New Cluster. Eu gosto de mostrar a documentação para caso você queira fazer sozinho, você sabe onde clicar também, né? Aí, olha só, aqui ele vai falar como você vai fazer o deploy de um novo cluster. Aqui embaixo ele está falando sobre a instalação do CFADM. E mais embaixo, o Bootstrap a New Cluster, que é a forma que a gente vai provisionar, tá bom? Ele vai falar de um subcomando do CFADM chamado Bootstrap. E é isso que eu vou... Vai ser esse comando que a gente vai utilizar para criar o nosso cluster, tá? Um único comando com uma série de parâmetros ali, uma meia dúzia de parâmetros, e tudo vai funcionar. Beleza. Só que aqui ele não está falando onde conseguir o CFADM, ele está falando para você instalar, mas não fala onde. Então você vai vir aqui, ó, você vai voltar lá em instalação aqui, você vai expandir aqui Other Methods e clicar em Installation Manual. Aqui em Installation Manual, em Get Packages, você vai conseguir ver os passos para você instalar em variados sistemas. Aqui ele começa com Debian, depois tá misturado na verdade, né? O apt aqui com o RPM. Legal. Aqui embaixo ele explica como que você vai montar o repositório, tá? Aqui, ó, eu já deixei isso separado, eu vou executando esses comandos aqui com base no que eu já tenho, tá bom? Eu vou ficar olhando numa tela aqui do lado, são os comandos que eu para não ter que ficar pesquisando toda hora. Legal? Então vamos lá, vamos para o nosso terminal. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é atualizar a lista de pacotes, aqui no caso do Debian. Isso vai variar conforme o sistema que você está utilizando, tá bom? E eu já vou aproveitar para instalar, get install, o GNU PG2, que eu vou utilizar para importar a chave do Ceph, e o Podman. Por que o Podman, né? Quem não conhece o Podman ele é uma espécie de substituto do Docker, uma alternativa ao Docker, e ele serve para gerenciar containers, tá bom? Você também pode utilizar o Docker para fazer o provisionamento do Ceph com o CFADM, que é bem legal também, tá? Mas no meu caso aqui eu vou utilizar o Podman. Então ele vai instalar tudo. Perfeito. Uma vez que eu tenha instalado esses pacotes, agora eu posso adicionar a chave do Ceph aqui na minha máquina, tá? Eu vou copiar o comando aqui, ó, para adicionar. E pronto. Ele vai falar que está depreciado o apt-key, porque existe uma nova forma da gente adicionar chaves nos sistemas Debian, tá? Mas como eu puxei isso aqui da documentação, eu vou seguir a documentação fiel. Legal? Feito isso, o que a gente faz? Nós criamos o sources.list do repositório do Ceph. Que lá dentro, pessoal, não tem nada mais, nada menos do que Deb, no caso aqui do Debian, o endereço de onde estão os pacotes, a versão do sistema que eu estou usando, Bullseye, o Debian 11 e o main, tá? Poderia ser ali non-free, esse tipo de coisa, tá? Mas no caso é main. Então, aqui não tem nada novo, a única versão aqui, a única coisa de talvez interessante aqui seja a versão do sistema que é Bullseye e a versão do Ceph que você quer instalar, que pode ser Quincy, pode ser Pacific e pode ser Octopus, que é aquela versão que não tem o comando que eu vou mostrar, tá bom? Bom, aí eu vou atualizar a lista de pacotes e feito isso eu vou instalar dois pacotes. Um deles é o Ceph ADM e o segundo deles é o Ceph Base. O Ceph Base eu não vou precisar instalar agora, tá? Eu vou só utilizar na segunda parte do vídeo, mas vamos deixar ele aí também. Opa, Ceph ADM tudo junto, pessoal. Pronto. Bom, instalou, não é uma instalação que demora, tá? Realmente não demorou tanto, só fiquei com o olho aberto assim olhando, mas beleza. Instalamos as coisas. Agora chegou a hora de fazer o nosso Bootstrap, tá bom? O nosso foco aqui é o Ceph ADM. Ele tem até que bastante comando aqui que a gente pode utilizar, tá bom? Zap OSD para zerar um volume, por exemplo. Mas nós vamos focar em Ceph ADM Bootstrap, tá bom? Ceph ADM Bootstrap tem um monte de parâmetros que nós vamos utilizar. Aqui tem todos eles e aqui está uma descrição do que cada um deles faz, tá bom? Eu vou selecionar alguns parâmetros específicos aqui e vou explicar eles para vocês, tá bom? Mas para não ficar digitando e errar, eu vou automatizar a execução desses comandos, tá? Mas eu vou explicar eles para vocês. Porque assim eu não erro. Pronto. Ceph ADM Bootstrap, beleza, quebrei a linha. Cluster Network. O IP dessa máquina, pessoal, é 192. Você consegue ver aqui em cima, 192.168.122.10. Então eu preciso falar para o Ceph que ele vai utilizar essa rede aqui
no caso um /24. Como só tem uma máquina, eu poderia até colocar um /32, por exemplo. Então o Ceph vai usar essa rede, tá? Como só tem uma máquina, não faz muito sentido essa configuração, mas ela existe, tá? É porque tem essa configuração também, porque o Ceph tem dois tipos de rede, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Monitor IP, onde vão ficar os monitors do Ceph, tá? Que são processos importantes para o Ceph. Eles vão ficar nessa mesma máquina. O primeiro dos monitors, você tem que dizer onde ele vai ficar. Nesse caso vai ser nessa máquina aqui. Esse dashboard password no update, apesar da gente não analisar o dashboard nesse vídeo, eu vou deixar esse parâmetro aí, caso você instale e queira dar uma fuçada no dashboard do Ceph. Pelo menos ele não vai atualizar a senha que você colocar aqui, ó. Normalmente, quando você define uma senha para dashboard do Ceph e não fala nada aqui, assim que você se loga a primeira vez no painel, ele te obriga a trocar a senha. Isso aqui impede, tá? Então o usuário é admin e a senha é Ceph. Allo FQDN hostname é para que você permita, né, que o Ceph utilize nomes completos de máquina, né, full qualified domain. Aqui essa máquina só se chama Ceph, mas normalmente eu crio minhas máquinas com nomes completos, que eu utilizo, por exemplo, dentro do Proxmox, dentro do OpenStack, então eu prefiro sempre utilizar um FQDN, tá bom? E por último, pessoal, o mais importante aqui, ó, Single Host Defaults. Esse Single Host Defaults, ele vai fazer algumas coisinhas interessantes no Ceph. Que coisinhas são essas? Olha só. Deploy a new cluster. Era aqui, ó. Deploy different scenarios. E aqui, ó. One Node Cluster. Ele fala daquela opção que a gente está usando. O que ele vai fazer? Olha que interessante, tá? Apesar da gente não conhecer ainda tão por dentro do Ceph, né? Ele vai pedir para que o Ceph utilize um leaf type, ou seja, uma folha. Imagina que existe uma árvore de máquinas, racks, data centers que o Ceph vai fazer a distribuição. O final é a folha. A folha padrão que o Ceph utiliza são máquinas, ou seja, ele tenta duplicar, né, ou replicar o dado entre máquinas diferentes. A gente vai pedir para ele utilizar o tipo 0. O tipo 0 é disco. Então o Ceph vai simplesmente tentar replicar esse dado entre discos diferentes. Aí ele fala que o mínimo de OSDs que você precisa ter é 2. Normalmente ele te obriga a 3, então ele ainda está dando uma colherzinha de chá para você. E por último ele pede para não ter módulos manager sobrando. Então vai ter acho que um módulo só, não lembro exatamente como é que fica, tá? Tudo isso para economizar recursos. Legal? Beleza. Vamos voltar lá no nosso terminal então e executar esse comando aqui. Vamos aproveitar esse erro aí que o Ceph deu. Não queria deixar no vídeo, mas pensando bem, bom, vamos deixar, né? Já que o pessoal pode ter algum problema. Isso aqui, pessoal, deu problema por quê? Porque o nome da máquina, que no caso é Ceph, ele não pode ser resolvido. E é isso que ele está reclamando. Ó, Unable to reach remote host Ceph. Putz, Hector, por quê? Porque realmente eu não tenho FQD, não tenho DNS aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o Ceph no meu /etc/hosts. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 127.0.0.1 Ceph. Não tem problema, tá? Eu posso colocar, por exemplo, o endereço de IP externo, mas eu vou deixar dessa forma, tá? Aí eu vou precisar reprovisionar o Ceph. O que eu vou fazer para revisionar o Ceph? Olha só. Vamos procurar um comando dentro do CephADM que faça isso. CephADM -- help. Nós temos aqui, ó, rm cluster. CephADM rm-cluster. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai falar, olha, você precisa passar qual que é o ID do cluster. Tá bom, qual que é o ID do cluster? Às vezes a gente consegue encontrar ele aqui nos logs de que ele terminou, mas eu acho que eu apaguei, tá aqui, ó. Tem um deles aqui, mas eu não tenho certeza se é esse, tá? Porque o meu buffer aqui tá meio estranho. Você pode dar um cat aqui no etc ceph.conf e pegar o ID do cluster aqui, ó. Tá bom? CephADM rm cluster --fseed, cola ali e acredito que ele vai pedir para a gente utilizar o --force, porque você vai perder dados. Pronto, já fica aí o primeiro debug do Ceph. E aí eu vou rodar o comando de novo, né, para fazer o bootstrap. Ó, veja aqui. Ele arrancou tudo, ficou só o rbdmap ali, mas tudo bem, ele sempre fica. Vou executar o comando de novo. E obviamente quando terminar, eu volto.
Alan Part. Bom, como graças a... Ainda bem que deu para resolver aquele problema, né, pessoal? Fui de cabeça aqui. Mas beleza. Ele vai te dar algumas informações aqui sobre como acessar a dashboard do CEF. Infelizmente vai ficar localhost aqui, tá bom? Por causa daquela coisa que eu fiz lá no etc host, mas tudo bem, não tem problema. Nosso foco não é a dashboard agora, tá? E aí, o que a gente faz agora? O nosso CEF está funcionando. O primeiro comando que a gente utiliza para verificar o estado do CEF é cef-s, tá? Ele vai buscar o status do CEF. E o CEF está reclamando para a gente o seguinte: olha, você não tem 2 OSDs. O que é um OSD no CEF? Cada disco dentro do CEF é um OSD. OSD significa Object Storage Daemon. Então, para cada disco dentro do CEF, eu tenho um OSD equivalente, tá? Então se eu tiver 10 discos, eu vou ter 10 OSDs? Sim. E se eu tiver 100 discos, eu vou ter 100 OSDs? Sim. E 1000 discos, Hector? 1000 OSDs. Beleza? Então, tá bom. Ele está reclamando que você precisa adicionar um OSD. Então, a gente precisa adicionar discos na nossa máquina. Eu fui meio cabeção e não adicionei os discos antes de ligar a máquina. Então, eu vou fazer isso de forma agora, tá bom? Acredito que a maioria dos virtualizadores consigam adicionar discos de forma dinâmica, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, eu já estou no meu caso aqui, var_lib_virt_images, eu vou criar os discos aqui, então eu vou atachar esses discos nessa máquina do CEF. Se você estiver utilizando o VirtualBox, dá para fazer pela interface do VirtualBox também, tá bom? Então vamos lá, QEMU img create, o formato vai ser kcal2, que é o formato que pode ser thin provisioning, né? Ou seja, ele só ocupa o que está usando, é muito útil para quem tem pouco espaço em disco. Qual que vai ser o nome da imagem? Vamos chamar de OSD 1.kcal2 e qual vai ser o tamanho dela? 100 GB, 100 GB. Como é um thin provisioning, ele não vai ocupar 100 GB, tá? Vamos criar aqui o OSD 2 e eu vou criar o OSD 3, pessoal. Isso aqui eu vou utilizar também, mas não precisa, você pode utilizar só 2. Vamos voltar aqui no CEF, perdão. Eu vou abrir aqui o painel gerenciador das máquinas virtuais, vou entrar nos detalhes aqui dessa máquina e eu vou atachar os discos. Ó. Add hardware, storage, vou selecionar aqui, OSD kcal1, finish. Add hardware, storage, select, OSD2, finish. Adiciono hardware, seleciona, já está storage lá, OSD3, finish. Pronto. Se eu fizer agora um ls_blk, eu vou ver que existem 3 discos extras ali, VDB, VDC e VDD, beleza? Eu vou adicionar esses 3 caras aí no CEF. A forma mais fácil, tem 2 formas de adicionar disco no CEF, tá? 2 formas de adicionar disco no CEF. A primeira delas é bem mais direto e você pede para o CEF adicionar todos os discos de uma vez, que seria CEF ort de orchestrator, tá? Ort apply OSD all available devices. Só que esse comando, às vezes, ele demora um pouco, dependendo de como você adicionou o disco, se foi antes do CEF ter aparecido ou depois, você vai ter que ficar rodando uns comandos de update. Então eu vou utilizar a forma mais simples, que é eu simplesmente falo para o CEF exatamente qual disco eu quero que ele adicione para ele mesmo, tá? Então CEF ort daemon add OSD, tá bom? CEF é o nome dessa máquina. E como assim o nome dessa máquina? Se você fizer CEF ort host ls, ele vai mostrar as máquinas que fazem parte do seu cluster de CEF. Só tem uma e o nome dela é CEF, tá bom? Por isso que eu preciso passar o nome dela aqui, ó, CEF. E aí eu vou passar o endereço do disco, que é /dev vdb. Eu vou adicionar só 2, tá? Para não confundir. Demora um pouquinho, porque ele vai escanear a máquina, verificar se aquele disco realmente serve para o que a gente quer. Pronto. E aí eu vou fazer com o VDC, tá bom? Vou deixar o VDD de lado. Pronto. E agora, olha só que interessante. CEF, eu acabei não mostrando, né? Mas CEF ort ps, você lista todos os serviços que fazem parte do CEF.
em todas as máquinas, tá? No nosso caso só tem uma. Eu vou diminuir a fonte para ficar mais fácil de ler. Olha só, a gente tem um Alert Manager, nós temos um Grafana, esse Crash aqui para coletar informações a respeito do cluster, tá? Nós temos o Grafana, como eu falei. Nós temos dois managers aqui, mas cada um deles faz uma coisa. Um deles está com a dashboard, tá? O monitor do Ceph, que é uma espécie de consenso do cluster, tá? Só tem um. Esse Node Exporter para gerar métricas para o Prometheus, que está aqui embaixo. E nossos dois OSDs aqui, ó. Beleza? Feito isso, olha só, Ceph-S, ele vai parar de reclamar. Ele vai dizer o quê? Que o health está ok. Perfeito, nosso Ceph agora então está funcionando. Como que eu crio as coisas dentro do Ceph? Tudo que eu crio no Ceph, eu preciso criar um pool. Por exemplo, se eu quiser criar discos, eu crio um pool e dentro desse pool eu crio os discos. Se eu quiser criar um file system, eu crio um pool para o file system e no caso do file system tem um pool para os metadados, tá? A mesma coisa serve para object, só que o object a gente cria de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas tudo fica dentro de pools, tá bom? Então eu vou criar um pool aqui para guardar os discos. E o Ceph, por padrão, considera que o pool que você vai guardar discos chama RBD, que significa Radus Block Device, tá bom? Tudo no Ceph funciona através desse Radus, tá? Guarda esse nome aí, Radus, que ele é importante. Então vamos lá. Ceph OSD Pool Create RBD, Radus Block Device. Ele vai criar esse pool. Ó, Ceph OSD LS Pools. Ele vai mostrar aqui que tem dois pools só. Um do Manager, que é a coisa interna do Ceph, e o nosso RBD aí. Perfeito. Deixa eu limpar a tela aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ceph OSD Pool Application Enable. Qual é o nome do pool? RBD. Para que tipo de aplicação você quer habilitar? É para CephFS? É para RBD? Olha só. Ceph --help pipe grep application. Olha só. CephFS, RBD e Radus Gateway, tá bom? No nosso caso aqui vai ser RBD. Radus Gateway é o Object Storage do Ceph, que eu particularmente gosto bastante. Pronto, agora eu habilitei esse pool, esse conjunto de recursos do Ceph para criar discos lá dentro. Então tudo fica separado em pools. Existe essa diferença. Você pode criar configurações específicas para cada pool. Bom, está criado o pool. Agora eu posso fazer, por exemplo, RBD list, não tem nada, RBD image create MySQL 1 GB. Opa, então para eu criar uma imagem, RBD create MySQL --size 1 GB. Ele vai criar essa imagem dentro do Ceph. RBD list. Tá lá, MySQL. E aí, como que eu utilizo essa imagem em outros sistemas, tá? Para mostrar isso, eu tenho essa outra máquina aqui, ó. Nas máquinas que você vai usar o Ceph, normalmente você não precisa adicionar um repositório. Você pode simplesmente tentar instalar o pacote lá que se chama Ceph Common. E esse pacote existe no Debian. Claro que você pode ter problemas de versão, tá? Mas aqui no nosso caso não tem. Ceph, como? Olha lá. E aí como que funciona? Eu preciso que essa máquina se comunique com o cluster de Ceph que está na outra máquina. Normalmente a gente cria um usuário específico para acessar o Ceph, por exemplo, para consumir imagens, para consumir sistemas de arquivos. Mas nesse caso eu vou utilizar o próprio usuário admin. E eu preciso de dois arquivos que estão aqui no etc Ceph. Um deles é o ceph.client.admin.keyring. Esse arquivo pode mudar de nome dependendo de como você criou o seu cluster, tá? Esse arquivo aqui é o arquivo que contém a credencial do usuário e as permissões dele fica escrito aqui, mas não precisa estar escrito aqui, isso fica dentro do Ceph, tá? Esse aqui é mais para dizer para o que você pode fazer. Você pode fazer tudo com esse usuário aqui, tá bom? E o ceph.conf, que é um arquivo que diz para a gente onde estão os pontos de comunicação que eu vou utilizar para conversar com o Ceph. Eu vou copiar esses dois arquivos para aquela máquina lá. Pronto. E o segundo,
que é o arquivo de configuração do CEF, né? Como que eu vou acessar esse CEF? Está escrito nesse arquivo aqui, ó. Pronto. Aí, pessoal, essa máquina agora, que é um client, ele consegue executar, por exemplo, um CEF-S. Olha só que interessante. Tudo bem, mas como que eu vou montar a imagem? Você vai fazer RBD, map, RBD list, por exemplo. Quais são os discos que eu tenho disponível? Ah, tem um montão. Então eu posso listar, porque agora eu tenho acesso ao CEF. Então eu vou fazer RBD map MySQL. Quando eu fizer o map, ele vai trazer esse disco para dentro da minha máquina e colocar ele em /dev, RBD0, RBD1 e assim vai. A partir daqui, pessoal, o disco já está disponível para a gente. Ó, mount não, mkfs.xt4 /dev RBD0. Ele formatou. Olha lá. Mount /dev RBD0 no /mnt. Aí eu vou escrever echo garbage collector para dentro do mnt canal.txt. Olha só. Dá um cat lá, ó. Opa, faltou a setinha, né, Hector? Mas aí fica complicado. Olha lá. Vou dar um cat agora. Opa. Garbage collector. Bom, vou desmontar o mount /mnt e tentar dar um ls lá, ó. Não tem mais nada. Vamos montar de novo. Dá um ls lá, o arquivo volta. Vamos desmontar e tirar esse disco daqui, né, para que ele possa ser utilizado em outras máquinas. Apesar de que o CEF deixa você montar um disco de bloco, né, um dispositivo de bloco em várias máquinas. Só que eles ficam read-only, tá? Não é uma boa prática, mas é possível fazer isso também, tá? Pelo menos para ler. O que a gente vai fazer? RBD unmap MySQL, /dev RBD0. Uma vez que ele faça isso, o disco sai daqui, ó. Se eu fizer de novo, ó, o disco fica aqui no LSBLK, aqui em cima, ó. E se eu tirar com unmap, ele sobe. Eu sei, foi muito rápido, tá bom? Talvez possa ter até ficado um vídeo confuso, mas eu queria mostrar para você como você criar o seu cluster de CEF da forma mais rápida possível para que você possa estudar, tá bom? Eu só dei a primeira parte e agora você vai precisar ir atrás de outras coisas, tá? Como acessar dashboard de uma forma decente, como criar file system, fazer snapshot de disco e um monte de coisa, né? Utilizar o CEF, o Radus Gateway, né? Como se fosse um bucket com o comando AWS, por exemplo, AWS CLI, por que não? Ou S3 CMD, tá bom? Mas esse vídeo é para isso mesmo, eu espero conseguir fazer vídeos mais profundos sobre o CEF, explicando toda a parte de deploy, toda a questão interna do CEF, tá bom? Que eu acho bem interessante, que o pessoal acaba confundindo, né? Acha que aquele object que tem no nome Radus significa que o CEF ele é focado em um storage de objetos, que era uma coisa que eu pensava também, tá bom? Então eu espero conseguir seguir com esse meu projeto maravilhoso nesse meu canal, que eu não consigo tocar, né? Por causa das coisas da vida, mas a gente se vê aí no próximo vídeo, nesse maravilhoso canal do Garbage Collector.